relato de hoje foi enviado por um inscrito chamado Rafael Mendes. Tudo aconteceu na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, uma região conhecida por suas áreas de mata fechada, cavernas e estradas que desaparecem entre as montanhas do interior de São Paulo. Durante muito tempo, Rafael evitou contar essa história. Segundo ele, ninguém desapareceu. Nenhum crime foi cometido. Nenhuma notícia chegou aos jornais. Mas isso não significa que nada aconteceu. Tudo começou quando uma luz estranha passou a aparecer sobre uma área isolada da mata. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local, e sempre desaparecendo antes do amanhecer. No início, Rafael acreditou que fosse apenas um drone ou alguma aeronave distante. Mas depois de algumas semanas observando o fenômeno, ele percebeu algo que mudaria completamente sua forma de enxergar aquilo. A luz parecia responder quando alguém tentava se aproximar. E foi exatamente por causa dessa descoberta que ele decidiu entrar na mata. O problema é que, segundo o relato enviado ao arquivo Knox, ele não foi a única coisa que encontrou naquela noite. Porque quando voltou para casa, havia uma gravação em seu rádio. Uma gravação que ninguém conseguiu explicar até hoje. Nos dias seguintes, Rafael passou a observar a luz todas as noites. Ela aparecia sempre acima da mesma área da mata. Nunca mudava de posição. Nunca piscava. Nunca parecia se afastar. Era como se estivesse parada no céu aguardando alguma coisa. No começo ele tentou encontrar uma explicação simples. Pensou em uma torre de comunicação. Depois em um drone. Chegou até a pesquisar rotas aéreas da região. Nada explicava o que estava vendo. A curiosidade aumentou ainda mais quando ele percebeu que nenhum dos moradores parecia disposto a conversar sobre o assunto. Quando perguntava sobre a luz, as respostas eram sempre vagas. Alguns diziam que não sabiam de nada. Outros simplesmente mudavam de assunto. Mas um senhor que trabalhava em um posto na entrada da cidade reagiu de forma diferente. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Depois olhou para a mata e disse apenas uma frase. Ela voltou então. Rafael perguntou o que aquilo significava, mas o homem se recusou a continuar a conversa. Naquela mesma noite, Rafael decidiu registrar o fenômeno. Pegou uma câmera simples e subiu até um ponto mais alto da cidade. A luz apareceu exatamente no horário de sempre. Branca, imóvel, silenciosa. Mas enquanto ajustava o zoom, algo chamou sua atenção. Havia uma segunda luz, muito menor, muito mais fraca. E diferente da primeira, aquela parecia se mover lentamente em direção à mata, como se estivesse descendo. Foi naquele momento que Rafael percebeu que talvez não estivesse observando apenas uma luz no céu. Talvez estivesse observando algo chegando. Na noite seguinte, Rafael voltou ao mesmo local. Dessa vez, levou uma câmera melhor,
um binóculo e um pequeno rádio portátil que costumava usar durante trilhas na região. A intenção era simples: registrar a luz com mais detalhes. Nada além disso. Pouco depois das 10 da noite, ela apareceu novamente. Exatamente no mesmo ponto. Exatamente como nas noites anteriores. Branca, silenciosa, imóvel. Durante quase 20 minutos nada aconteceu. Então algo mudou. A luz começou a perder intensidade. Não desapareceu. Não se apagou. Parecia apenas ficar mais fraca, como se estivesse se afastando. Mas o que chamou a atenção de Rafael não foi a luz. Foi o rádio. Um ruído surgiu repentinamente no aparelho. Primeiro uma estática fraca. Depois um som metálico, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma frequência distante. Rafael verificou o equipamento. Tudo parecia normal. Mesmo assim, o ruído continuava aumentando. Foi então que ouviu algo estranho. Entre a interferência existia um padrão. Pequenos pulsos, curtos, repetitivos, sempre no mesmo intervalo, como uma mensagem ou uma tentativa de comunicação. Ele passou vários minutos tentando encontrar a origem daquele sinal, mas nenhuma frequência local parecia compatível. Nenhuma transmissão registrada na região produzia aquele tipo de ruído. E quanto mais a luz enfraquecia no céu, mais forte o sinal se tornava. Como se as duas coisas estivessem conectadas. Foi nesse momento que Rafael tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da história. Ele resolveu gravar a transmissão. Quando chegou em casa, transferiu o áudio para o computador e começou a ouvir tudo novamente. A maior parte era apenas estática, mas próximo ao final da gravação havia algo diferente. Algo que ele não tinha percebido durante a captura. Uma sequência de sons, muito baixa, quase imperceptível, escondida entre os ruídos. Parecia uma voz que repetia a mesma palavra várias vezes. Mas Rafael não conseguiu entender qual era a palavra. Pelo menos não naquela noite. Na manhã seguinte, Rafael ouviu a gravação novamente. Depois mais uma vez. E depois outra. Quanto mais escutava, mais tinha certeza de que aquilo não era apenas interferência. A voz realmente estava lá, escondida entre os ruídos, misturada à estática, como se alguém estivesse tentando falar através da frequência. Durante horas, ele aumentou o volume, reduziu o ruído, testou diferentes programas de áudio, até que finalmente conseguiu distinguir uma das palavras, e aquilo fez seu corpo gelar. A voz parecia repetir seu nome: Rafael. Sempre da mesma forma, sempre no mesmo tom, sempre escondida entre os pulsos da transmissão. No início, ele acreditou que fosse impressão. O cérebro costuma encontrar padrões onde eles não existem. Mas então decidiu mostrar a gravação para um amigo que não conhecia a história. Sem explicar nada, sem contar sobre a luz, sem mencionar seu nome. O amigo ouviu apenas uma vez. Depois retirou os fones de ouvido e perguntou: "Quem está te chamando?" Naquela noite, Rafael voltou a observar a luz. Mas algo estava diferente.
Ela não estava mais no mesmo lugar. Pela primeira vez desde que tudo começou, o ponto luminoso havia mudado de posição. Pouco, muito pouco, mas o suficiente para ser percebido, como se estivesse se aproximando da cidade. Foi então que o rádio voltou a emitir interferência, muito mais forte que antes. Os pulsos retornaram, a estática aumentou. E no meio dos ruídos surgiu algo novo, algo que nunca havia aparecido nas gravações anteriores. Uma sequência de números, repetida várias vezes, sempre na mesma ordem, como uma coordenada ou um endereço. Rafael anotou tudo em um pedaço de papel. Na manhã seguinte, decidiu verificar os números. E foi nesse momento que percebeu algo que jamais esperava encontrar. As coordenadas apontavam exatamente para uma área isolada da mata. O mesmo local onde a luz aparecia todas as noites. Mas havia outro detalhe. Um detalhe que não aparecia em nenhum mapa comum. Naquele ponto específico existia o registro de uma antiga estação de monitoramento abandonada. Uma estrutura esquecida há décadas, escondida no meio da floresta. E segundo os registros oficiais, ninguém deveria estar lá. Durante o restante do dia, Rafael não conseguiu pensar em outra coisa. As coordenadas, a estação abandonada, a voz repetindo seu nome, tudo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo parecia real demais para ser ignorado. Depois de pesquisar antigos registros da região, ele descobriu que a estrutura realmente existia. Segundo alguns documentos, a estação havia sido construída décadas atrás. Seu objetivo nunca ficou totalmente claro. Alguns registros mencionavam monitoramento ambiental. Outros falavam em pesquisas de comunicação. Mas quase todas as informações terminavam da mesma forma. Projeto encerrado. Local abandonado. Sem detalhes. Naquela noite, Rafael decidiu realizar um teste. Algo simples. Algo que parecia inofensivo. Pouco depois que a luz apareceu sobre a mata, ele ligou novamente o rádio. A interferência surgiu quase imediatamente, a mesma estática. Os mesmos pulsos. O mesmo padrão. Dessa vez, porém, Rafael fez algo que nunca havia tentado antes. Ele respondeu. Aproximou o rádio da boca, respirou fundo e disse apenas uma frase. Quem está aí? Durante alguns segundos não aconteceu nada. Apenas ruído, estática, silêncio. Então os pulsos desapareceram. Completamente. Como se a transmissão tivesse parado. Como se alguém tivesse escutado. Rafael esperou quase um minuto, sem resposta, sem qualquer som. Até que o rádio voltou a emitir interferência. Mas agora era diferente. Muito diferente. Os ruídos pareciam organizados, menos caóticos, mais próximos de uma voz. Como se algo estivesse tentando reproduzir a fala humana, tentando aprender, tentando responder. Foi então que ele ouviu, fraco, distorcido, mas impossível de ignorar, uma única palavra, seu nome, Rafael. Desta vez sem dúvidas, sem interpretação, sem coincidência. A voz havia repetido exatamente o que estava ouvindo durante dias. Rafael desligou o rádio imediatamente, o coração acelerou.
As mãos começaram a tremer. Mas antes que pudesse entrar em casa, algo chamou sua atenção. A luz sobre a mata havia mudado novamente. Não estava mais distante. Não estava mais acima das árvores. Parecia muito mais baixa, muito mais próxima do chão. Como se tivesse encontrado exatamente o lugar que procurava. Na manhã seguinte, Rafael tomou uma decisão. Ele iria até as coordenadas, até a antiga estação abandonada, até o ponto onde a luz aparecia todas as noites, sem saber que aquela seria a última decisão normal que tomaria durante toda a investigação. Na noite seguinte, Rafael seguiu até as coordenadas. A caminhada levou pouco mais de 1 hora. A mata era fechada. E quanto mais avançava, pior ficava o sinal do celular. Pouco depois da meia-noite, encontrou a estação. Ou pelo menos o que restava dela. O prédio estava abandonado, tomado pela vegetação. Janelas quebradas, portas arrancadas, mas havia algo estranho. O local não parecia vazio. Dentro da estrutura, equipamentos antigos estavam espalhados pelo chão. Cabos, antenas, painéis destruídos. E no centro da sala principal havia uma mesa coberta por anotações. A maioria ilegível, mas uma frase aparecia repetidamente em várias páginas. Não responda ao sinal. Foi nesse momento que o rádio de Rafael ligou sozinho. O rádio estava ligado, sozinho, sobre a mesa. A estática tomou conta da sala, mais forte do que nunca. Então uma voz surgiu entre os ruídos, baixa, distorcida, mas impossível de ignorar. Ela repetia apenas uma frase: "Estamos esperando." Rafael recuou imediatamente, mas a transmissão continuou. Sempre a mesma frase, sempre o mesmo tom. Foi então que ele percebeu algo estranho. A voz não vinha apenas do rádio, também vinha da mata, lá fora, entre as árvores. Rafael correu até a janela e viu dezenas de luzes espalhadas pela escuridão. Imóveis, silenciosas, observando a estação. E no instante em que ele olhou para elas, todas desapareceram ao mesmo tempo. Por alguns segundos, Rafael continuou observando a mata. As luzes haviam desaparecido. O silêncio voltou, mas o rádio não. A transmissão continuava ativa, e pela primeira vez desde o início de tudo, a voz parecia perfeitamente clara, sem estática, sem interferência, sem distorção. Apenas uma frase: "Você finalmente chegou." Rafael largou o rádio imediatamente. Mas antes que pudesse sair da estação, uma luz intensa atravessou as janelas quebradas. Muito mais forte do que qualquer coisa que havia visto antes.
E então a gravação termina. Não existe mais áudio. Não existe mais vídeo. Não existe mais registro daquela noite. O único material encontrado foi o rádio, abandonado no interior da estação. Ainda ligado, ainda transmitindo. O relato enviado por Rafael chegou ao arquivo Knox acompanhado de fotografias, gravações e cópias dos registros encontrados na estação. Mas existe um detalhe perturbador. Depois do envio, Rafael nunca mais respondeu nenhuma mensagem, nenhum novo contato, nenhuma atualização. Nada. A antiga estação continua existindo, escondida em uma área isolada do Vale do Ribeira. E segundo moradores da região, luzes estranhas ainda aparecem sobre a mata durante algumas madrugadas. O mais estranho é que radioamadores locais afirmam continuar captando a mesma transmissão. Sempre na mesma frequência. Sempre durante a madrugada. E sempre com a mesma frase: estamos esperando. Talvez tudo isso tenha uma explicação. Talvez exista algo escondido naquela floresta. Ou talvez algumas portas nunca devessem ser abertas. O caso foi arquivado, mas a frequência continua ativa. E até hoje, ninguém sabe quem está transmitindo do outro lado.